Senhor Deus, Pai de poder, Deus de milagre. Senhor, nesta madrugada eu me coloco de joelho diante de Ti. Senhor, em primeiro lugar, eu quero pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, Senhor. Aleluia. Em segundo lugar, eu quero colocar, Senhor, o Teu povo diante de Ti. Senhor, eu quero colocar as nossas causas diante de Ti no Teu altar, Senhor. Senhor, vem aqui, Senhor, clamar ao Senhor pela Tua infinita bondade e misericórdia. Jesus, eu venho pedir por lares que está sendo destruído, eu venho pedir por vidas nessa madrugada. Deus, eu venho suplicar o Teu favor, eu venho pedir ao Senhor nessa noite pela vida de Marilene, Senhor. Eu venho pedir pelo esposo dela, pelos filhos da Tua filha, Deus. Eu venho pedir pela congregação a qual ela faz parte, o ministério. Eu venho pedir nessa noite, Senhor, visita aquele lugar, aquela rua. Eu venho pedir ao Senhor que visita aquela família, Senhor. Visita o pai dela, aleluia. Visita nessa noite, entra com salvação na casa dela, entra com salvação no meio da família, porque família é projeto de Deus, ó Pai. Pai, eu venho pedir ao Senhor nesta madrugada que o Senhor acrescente os anos de vida daqueles que estão, meu Pai, precisando de um milagre urgente, precisando, aleluia, de uma solução para o teu problema. A tua palavra vai dizer que Ezequias estava à beira da morte quando o Senhor mandou um profeta, aleluia, ir até a casa dele, dizer para ele colocar a casa em ordem. Aleluia, o Senhor também dizia para ele que daquela enfermidade ele não escaparia, que ele ia morrer. Aleluia. Mas Ezequias quebrantou o coração de uma tal forma, aleluia, que moveu a mão do Senhor. Então o Senhor manda o seu profeta ir até ele novamente. Aquele homem que levou palavra de morte, agora leva palavra de vida, porque aonde há morte também há vida, Senhor, porque o Senhor é vida. Jesus, então, aquele profeta diz, olha, Deus ouviu a tua oração. Deus ouviu a tua oração, teu clamor nesta madrugada. Deus me mandou até aqui, aleluia, clamar e pedir pela sua vida, porque Ele ouviu o teu clamor. Ele ouviu o nosso clamor, Ele envia anjos poderosos para nos guardar nesta madrugada. Pessoas que estão, aleluia, precisando de um milagre. Pessoas que estão precisando, aleluia, de uma solução, que está na UTI, está desenganado pela medicina, não sabe o que fazer. Deus ainda envia anjos, aleluia, poderosos para te curar. Curar de úlcera, leucemia, câncer, aleluia, de qualquer enfermidade. Aleluia, Deus ainda envia anjos para curar. Aleluia, Deus enviou teu filho naquele lugar. Aquele rei poderia se chatear, aleluia, contra Isaías, até mandar matar, aleluia. Quantos profetas morreram? Quantos homens de Deus morreu por pregar a palavra, por pregar a verdade, mas Isaías não temeu, Isaías fez o que Deus mandou, aleluia. Mesmo que o decreto daquele homem era de morte, Isaías levou a palavra, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus até aquele lugar. Mas o Senhor bradou no coração do profeta, mandou que ele voltasse, porque o Senhor ouviu a oração. Aleluia, tem oração sendo ouvida nessa madrugada, tem pessoas sendo libertas, tem pessoas sendo transformadas através da palavra. Aleluia, Jesus, então, aleluia, o Senhor é maravilhoso. Deus, aqui está a minha casa, eu coloco diante de Ti a minha família. Deus, eu coloco os meus filhos nas Suas mãos mais uma vez. Eu coloco o meu casamento diante de Ti, eu coloco esta igreja, este povo, a irmã Lourdes, está fazendo exames daquele pé, viajando. Aleluia, eu peço ao Senhor a solução para o problema dela. Eu peço ao Senhor que repreenda toda ansiedade na vida dela, toda tentação. Meu Deus, meu Pai, que todo o levante do inimigo naquela vida, meu Deus, que venha cair por terra, todo peso no corpo, toda dor, toda tristeza. Aleluia, toda solidão, meu Pai. Meu Deus, eu peço ao Senhor que visita a tua filha. Eu peço ao Senhor que entre com providência no pedido dela, naquela causa. Não deixe ela sozinha. Prepara uma mesa no meio do deserto. Ajuda a tua filha a passar por esses momentos. Meu Deus, eu sei que ninguém morre sem a tua palavra ser cumprida. Por mais que o decreto seja de morte,
Por mais que o médico diz que a última solução, aleluia, é a morte, aleluia, mas o Senhor nesta noite está dizendo, aonde havia morte, aleluia, vai voltar a ter vida, a alegria vai voltar, o choro vai cessar, aleluia, porque o choro dura somente uma noite, mas a alegria virá. Meu Deus, eu coloco essa casa, eu coloco este povo, esse canal diante de Ti, a Rosângela, a causa dela, o esposo que foi embora, eu coloco diante de Ti, eu coloco a Tua filha nas Suas mãos, eu peço ao Senhor perdão, eu peço ao Senhor que entre na causa dela, eu peço ao Senhor que entre na justiça, eu peço ao Senhor que entre onde for preciso, mas muda a história, Senhor. Visita a Luiz Isabel, não sei como que anda. Jesus, visita o casamento dela, visita os filhos, a filha. Jesus, eu peço, Senhor, aleluia. Eu peço que o Senhor visite a casa dela. Eu peço, Senhor, pela Antônia Ferreira, também aqui do canal. Eu peço, Senhor, pela família dela. Eu peço, Senhor, pela Josete, pela casa. Aleluia, pelos netos, meu Pai. Eu peço, Senhor, pela Fátima, Senhor. Eu peço, Senhor, pelo casamento dela, pela filha. Que toda tribulação, que toda perseguição na vida dela, que venha cair por terra, que todo o laço do passarinheiro venha ser derribado, venha ser quebrado pela força do teu poder, da tua unção. Aleluia, vai passando, ó Deus, o teu sangue sobre essa casa. Jesus, vai passando o teu sangue sobre essas famílias. Oh, Deus, sobre esse hospital, essa UTI. Aleluia, visita também essa CTI, meu Deus, manicômio. Pessoas estão sendo internadas, pessoas estão, aleluia, perdendo o juízo, meu Deus. Pessoas que estão com depressão, com ansiedade. Jesus, nessa noite, visita, nessa madrugada, envia o anjo da cura, da libertação. Aleluia, repreenda todo espírito de loucura, repreenda toda falsidade, repreenda toda vaidade, repreenda toda repreenda, aleluia, toda a fúria do inimigo, repreenda nesta noite, aleluia, oh Jesus, toda lascívia, vai repreender nessa noite toda alergia, meu Deus, Jesus vai queimando, aleluia, manda fogo do céu, aleluia, oh Espírito Santo, oh Deus, visita o pastor João, a saúde dele. Eu não sei como que o filho está, como que ele se encontra. Vai de contra o casamento, vai de contra os filhos, aleluia. Jesus, há poder no teu sangue. Visita toda a família, toda a parentela, a igreja. Jesus vai trabalhando no meio, vai trabalhando na família. Visita o Fábio, a família dele, os filhos, o comércio. Jesus, visita nessa madrugada a saúde. Toca do alto da cabeça, Senhor, a planta dos pés. Jesus, há poder no teu nome, aleluia. Há poder no teu nome, o teu nome é santo, o teu nome é poderoso. Não há outro Deus além de ti. Vai abrindo as portas, ó Deus, e as comportas do céu. Vai derramando, Senhor, das suas bênçãos. Vai derramando, Senhor, das tuas maravilhas. Vai repreendendo todo espírito de confusão, de contenda. Jesus, toda amarra, todo o nome que foi posto nas cachoeiras, nas matas, aleluia, no cemitério, nas catatumbas. Jesus vai desmanchando essa macumba, essa feitiçaria. Jesus vai jogando por terra toda doença, toda maldição, aleluia. Maldição hereditária, palavra hereditária. Jesus, há poder no teu sangue, vai desmanchando, vai tirando, aleluia, há poder, vai tirando, vai passando o teu sangue, aleluia, sobre esta casa. Jesus vai passando o teu sangue sobre esta casa, sobre essas vidas, sobre esse quarto. Vai enviando exércitos de anjos com espada de fogo, aleluia, espada desembainhada. Vai quebrando todo o jugo de Satanás, ó Deus. Vai desmanchando toda orgia, toda magia, todo encantamento nessa madrugada. Pessoas que estão nesta hora fazendo obra de macumbaria, converte o coração dessas pessoas, ó Deus. Joga por terra todos esses demônios, ó Pai. Demônio da falsidade, demônio da perca, demônio da miséria, demônio da destruição de lares. Aleluia. Oh, aleluia, Espírito Santo. Manda fogo do céu, Jesus. Manda fogo do céu nesta casa. Repreenda toda sujeira. Repreenda todo espírito da sujeira, da desordem, meu Deus. Repreenda, meu Deus, afugenta esses inimigos. Meu Deus, visita o Ezequiel, também o Lucas. Jesus, faz a obra na vida desses rapazes. Prepara esposas, mulheres, cheias de Deus. Meu Deus, meu Pai, prepara filhos. Aleluia, prepara um casamento, meu Pai.
Repreenda todo espírito de prostituição. Repreenda todos os pensamentos malignos, Senhor, toda maldade. Aleluia, glória a Deus, abre os olhos espirituais. Deus, vai passando o teu sangue sobre eles, aleluia. Do alto da cabeça, meu Deus, a planta dos pés, aleluia. Passa o teu sangue sobre eles. Repreenda todo mal, toda fúria, toda obra mandada, aleluia. Deus, repreenda toda pombagira, meu Deus, aleluia. Toda pombagira mirim, Senhor, todo encantamento, Senhor, todo Exu, Senhor, aleluia. Todo espírito destruidor, todo espírito migrador, aleluia. Todo gafanhoto na finança, aleluia, no trabalho. Deus vai repreendendo nessa noite, vai jogando por terra, meu Deus. Vai desfazendo as obras do mal, meu Pai. Vai desfazendo, ó Deus, os planos de Satanás. Aleluia, nenhuma ferramenta vai prosperar, nenhuma ferramenta maligna vai prosperar. Aleluia, porque há poder no teu sangue, há uma grande promessa, aleluia. A promessa para o teu povo, Senhor, a promessa para os teus filhos, Senhor, é para aqueles que estão afastados, Senhor, assim como o povo de Israel um dia estava afastado dos seus caminhos, afastado da tua presença, mas não da tua promessa. O Senhor tinha promessa na vida do povo, o Senhor tinha promessa na vida do povo de Judá, aleluia. Então o Senhor envia Moisés para pregar no deserto ali. O Senhor começa a falar com Moisés, a sarça ardente começa a pegar fogo. Moisés começa a ouvir a tua palavra. De imediato ele pensa que está louco, mas não. É o Senhor que tem obra. Aleluia, é o Senhor que opera, é o Senhor que manda anjos, é o Senhor que fala pessoalmente se preciso for, é o Senhor que faz, é o Senhor que é o Senhor que dita as regras, é o Senhor que manda, aleluia, pessoas, aleluia, enviadas, aleluia, do trono dos céus, para entregar recado, aleluia, para entregar cura, para entregar a bênção, aleluia, para ressuscitar sonhos, ressuscitar pessoas. O Senhor usa ainda os médicos nessa UTI, o Senhor ainda tem os seus enfermeiros de plantão, aleluia. O Senhor também envia corvos para alimentar Elias no deserto, aleluia. Num dia mau, o Senhor ainda tem, o Senhor tem os seus enviados, seus escolhidos, aleluia. O Senhor tem os seus lavados pelo teu sangue, pessoas comuns, mas porém lavadas, pessoas pecadoras, mas porém santas, aleluia, de espírito, Senhor. Santificado é o teu nome, aleluia, santificado é o Senhor que fez os céus e a terra, santificado é o Senhor que nos escolheu em dia mau, santificado é o Senhor que nos viu enquanto ninguém via, santificado é o teu nome. Quando o Senhor olhou lá do céu para cá e não viu nenhum sequer justo, mesmo assim o Senhor nos amou. João 3,16 diz que verdadeiramente o Senhor tomou sobre si as nossas dores e também as nossas enfermidades. Oh, aleluia, pelas suas pisaduras, Senhor, fomos sarados. A tua palavra está dizendo nesta noite, aleluia, João 11, aleluia, versículo 43, o Senhor vai dizer sobre a ressurreição de Lázaro. Eu não sei o que está morto nesta madrugada, eu não sei o que precisa ser ressuscitado, mas vai ressuscitar pela tua palavra, vai ressuscitar porque o Senhor não é homem para que minta, vai ressuscitar porque o Senhor tem obra, e aquele que tem obra primeiro o Senhor prova. Ainda que esteja morto, vai voltar a ter vida, ainda que esteja morto, aleluia, vai ressuscitar, aleluia, vai deixar a vaidade, vai deixar o perigo, vai deixar, aleluia, o abandono, vai deixar a prática, vai deixar as obras das trevas, vai entrar pelas portas estreitas e vai entrar glorificando e exaltando, aleluia, Jesus. A tua palavra vai dizer que tendo dito isto, aleluia, chamou, aleluia, com grande voz, Lázaro, vem para fora, aleluia. E o defunto, aleluia, saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, aleluia, e o seu rosto envolto no lenço, aleluia. Deus disse, oh, aleluia, Jesus desligou e disse, aleluia, deixai-o ir, aleluia. Muitos, pois, dentre os judeus
que tinha, aleluia, vindo a Maria, aleluia, que tinha visto o que Jesus fizeram, aleluia, creram nele, aleluia, glória a Deus. Às vezes é preciso de uma montanha, às vezes é preciso de um grande livramento, até mesmo de uma ressurreição, para que as pessoas creiam em Jesus. Então foi Jesus que permitiu a morte de Lázaro, porque tinha muitos incrédulos naquele lugar. Talvez se Jesus tivesse vindo só, aleluia, curado, aleluia, não estaria escrito neste livro quão grande obra o Senhor fez. Então Jesus permitiu que Lázaro morresse de verdade, para que no quarto dia ele fosse ressuscitado, para que ficasse, aleluia, escrito. Porque quando há um milagre pequeno, as pessoas logo esquecem, mas quando há um milagre como esse, jamais esquece, aleluia. Então os judeus voltaram a crer, porque tinha muitos ali que não cria, aleluia, na ressurreição, não cria que Jesus era o mestre, não cria que Jesus era o Filho de Deus. Então Lázaro morreu para que o nome do Senhor fosse glorificado. Eu não sei o que morreu na sua vida, eu não sei o que está morrendo na sua vida, mas tenha certeza que é para a glória de Deus. Aleluia, o feijão, para ele dar bons pés de feijão, bages, primeiro ele morre, você planta ele, aleluia, ele morre na terra e depois ele volta, aleluia, a viver. Então é só um momento, é como um feijãozinho, vai brotar, vai molhando, vai aleluia, vai molhando, vai, aleluia, colocando terras, vai fazendo o que é preciso, aleluia, vai regando, aleluia, vai voltar a ter vida, vai ressuscitar, aleluia, vai enchendo aí, aleluia, o vaso, aleluia, vai enchendo o Senhor, aleluia, o vaso, vai restaurando o vaso, Senhor, aleluia. Oh Espírito Santo, aleluia, obrigado pela tua palavra, obrigado por essa madrugada, pelo despertar, aleluia, Jesus, obrigado pela sua presença real neste lugar. Jesus vai queimando todo mal, vai desfazendo todo mal. A tua palavra diz, aleluia, que quando Lázaro morreu, as irmãs de Lázaro se desesperou, aleluia. Mas o Senhor tinha projeto, e quando o Senhor tem projeto, o Senhor prova. Aleluia, Lázaro estava morto, sim, mas o Senhor veio ressuscitar Lázaro. Aleluia, o Senhor esteve na casa de Marta e Maria muito antes da morte de Lázaro. Só que acontece quando o Senhor sai, Lázaro adoece. Aleluia, então é isso que acontece quando afastamos de Jesus. Aleluia, Jesus. A gente adoece o espírito, a alma fica doente. Aleluia, a presença de Deus já não faz mais, aleluia, nenhum efeito, porque já esqueceu, já deixou Jesus de lado, aleluia, então não tem mais a presença. Aleluia, então adoecemos o nosso corpo, a nossa alma. Então volte-se para a presença, aleluia, crê novamente. Foi o que o Senhor disse para aquelas moças, aleluia. Marta, crê somente. Eu não disse que o milagre aconteceria. Aleluia, se cresce, você veria a glória de Deus. Então Jesus já havia dito na casa de Marta e Maria, quando Jesus passava por lá, não era por uma casa. Aleluia. Então Jesus não está em nosso meio por uma casa. Ele está para uma grande obra. Lázaro, aleluia, estava morto, mas Jesus havia vindo para ressuscitar Lázaro. Elas disseram, Jesus, por que tu não veio antes? Se o Senhor tivesse vindo antes, meu irmão não teria morrido. Aleluia, Jesus. Espírito Santo, quantas vezes nós dizemos, Senhor, aleluia, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, aleluia, não tinha acontecido isso, não. Você não tem o controle de nada, por mais que tu pense que tem, mas tu não tem o controle, não se culpe, não é culpa sua. Aleluia, aconteceu o que tinha que acontecer, mas o milagre também vai acontecer, vai chegar. Agora tu não está entendendo nada, eu não estou entendendo nada, mas o milagre vai acontecer, aleluia. A ressurreição vai chegar nas nossas casas, a ressurreição vai chegar nas nossas famílias, nas nossas vidas, porque aqui quem fala é Deus, aleluia. João 11, a ressurreição de Lázaro aconteceu para a glória do nome do Senhor, e a ressurreição vai acontecer também na sua vida, para a glória de Deus, aleluia. Não se condene, não chore, não se preocupe.
Aleluia, porque o Senhor está chegando com a providência. O Senhor é que vai abrir essa porta. O Senhor que vai ressuscitar esse sonho. Esse comércio vai voltar a ter vida. Esse comércio vai ter, aleluia, novamente os seus dias bons. Aleluia, hoje você pode estar chorando, mas a alegria virá ao amanhecer. Toma posse da sua vitória. Creia, aleluia, que esse homem vai voltar para casa. Creia que esses filhos vão se converterem. Aleluia. Creia que o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Enche essa casa, Senhor. Enche as nossas casas, Senhor. Jesus, entra com providência, meu Pai. Repreenda todos esses demônios, meu Pai. Repreenda todo espírito da morte, meu Deus. A poder do teu sangue, passa nessa rua. Visita os filhos de Lindaci, converta esses meninos, liberta esses meninos, meu Pai. Espírito Santo de Deus, são vidas, são almas que estão sendo escravizadas pelo inimigo. Eu sei que o diabo não gosta, eu sei que ele se levanta contra a minha vida quando eu oro para essas pessoas, mas eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas a tua vontade. É uma mãe que está chorando, é uma mãe que está sofrendo. Quantas mães têm chorado, quantos pais nessa hora não dormiu, quantas famílias têm sido destruídas pelo inimigo, até mesmo pelas drogas, meu Deus, pelo alcoolismo, assim como um dia a minha estava destruída pelo álcool. O inimigo escravizou, o inimigo destruiu, o inimigo tirou e ainda tem tentado, meu Deus. Oh, meu Deus, na área financeira, o inimigo tem lutado. Meu Deus, despedaça o jugo. Jesus, joga por terra toda maldição, joga por terra toda fúria, toda doença, toda potestade. O inimigo ainda tem pelejado, porque ele não desiste. Ele fica ao nosso derredor, mas ao nosso redor tem anjos, aleluia. Ainda tem pessoas que precisam se achegar a ti. Então as brechas precisam ser fechadas. Enquanto as brechas não for fechadas, os inimigos ainda estão guerreando. Aleluia, o inimigo está se levantando ainda, estão tocando nos que é nós. Aleluia, para nos ver desistir, para nos ver parar. Mas o nosso alvo é o céu, o nosso caminho, aleluia, continua sendo estreito, aleluia, mas aquele que está conosco, ele vai no meio do caminho, como assim ele foi com aqueles homens no caminho de Emaú, quando aqueles homens lamentavam, choravam, saiu, aleluia, em direção à cidade. Então aquele homem entra no meio, começa a conversar, mas eles não percebem. A dor é muito grande, o vazio por Jesus ter os deixado. Aleluia. Mas havia uma promessa. Jesus disse para eles: não saia de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Mas aqueles homens saíram, a dor era muito grande. Aqueles homens temiam a morte, porque Jesus havia morrido. E o terceiro dia ainda não tinha chegado, não tinha ressuscitado. Então eles temeram a morte também. Estava lamentando pelo caminho, um falando para o outro. Aleluia, olha, o nosso mestre morreu até agora, não ressuscitou. Ele falou que é o terceiro dia, mas nada está acontecendo. Eu não sei qual foi a promessa, eu não sei quantos dias tem, eu não sei quantos anos, nem quantos meses tem. Aleluia, que Deus te fez uma promessa e ainda não cumpriu. Mas não saia de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. A promessa vai cumprir. Tudo que o inimigo está fazendo é para você desistir da promessa. Aleluia. Mas aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. No livro de Números diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Aleluia. Jesus, visita a tia Rosa, visita os filhos dela. O Senhor não é homem para que arrependa do que falou. Obrigado pela volta daquele menino. Obrigado pelo livramento daquele outro. Obrigado pela porta que o Senhor está abrindo para o Romário. Aleluia, aquela aposentadoria, o auxílio. Obrigado, Senhor, pela venda daquela casa, a qual ela tem colocado diante de ti, meu Deus. Aleluia, Jesus, Espírito Santo, que o Senhor conceda, assina com caneta de ouro. Jesus, eu peço pela Lurdinha, pelo marido dela. Eu peço, Senhor, pelo João Vitor, que voltou também para o trabalho, aquela porta que o Senhor abriu. Eu peço, Senhor, aleluia, que reveste, cubra com teu sangue. Visita toda a família, a parentela, o Adilson que está ali. Aleluia, Jesus, Espírito Santo, eu peço, Senhor, vai de conta, tia Júlia, os filhos dela, Adalvo, Dão, vai salvando aquele rapaz, meu Deus, da cachaça, vai libertando da cova dos leões, vai libertando, meu Pai, do rugir do inimigo.
Jesus, eu peço a Ti, aleluia. Assim como o Senhor ressuscitou Lázaro há 4 dias, já cheirava mal. Marta disse, Senhor, já cheira mal. Mas o Senhor disse, Marta, tira a pedra. Marta, tira a pedra. Tira a pedra, irmão, tira a pedra, irmã. Deixa Jesus fazer, deixa Jesus operar, deixa Jesus cumprir aquilo que Ele precisa cumprir na sua vida. Não impede Deus trabalhar, porque nada impedirá, aleluia. Há poder no sangue de Jesus, aleluia. Então, aleluia, o Senhor estava falando, aleluia, no livro de João, capítulo 11, versículo 40, aleluia, e 8. O Senhor estava dizendo que depois dele ter falado tanto, agora ele chama Lázaro, aleluia, depois de uma grande conversa, à beira do sepulcro, aleluia, ele consola Marta, consola Maria, porque primeiro ele consola, assim como ele consolou a viúva quando seu filho estava morto. Ele não foi ao encontro do defunto primeiro, mas ele foi de encontro ao que estava vivo, porque Deus não é Deus de morto, mas de vivo. Mas o Senhor ressuscita Lázaro por causa de Maria e por causa de Marta. Jesus vai de encontro àquele que está chorando. Jesus não vai por causa do morto, mas por causa do vivo. Porque Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivo. Morreu, acabou. Mas o Senhor se preocupa com aquele que está vivo. Então, por isso, ele vai ao encontro de Marta e de Maria. Aleluia. Lázaro estava descansando. Aleluia. Mas Marta e Maria não, estavam chorando. Então, Jesus vai consolar Marta e Maria, trazendo a ressurreição para Lázaro. O Senhor também vai consolar aquela viúva de Naim. O Senhor vai consolar, trazer vida onde não tem mais vida. O esquife já está direto, aleluia, ao sepulcro. Mas o Senhor, no meio do caminho,